Sejam bem-vindos a mais um episódio do PetCast, projeto de extensão do grupo Pet FurgSap. Meu nome é Pedro Henrique Gonçalves e eu tô aqui com meu colega. Bem-vindos, pessoal. Meu nome é Mark Dávila e hoje a gente trouxe uma convidada mais do que especial, a nossa excelentíssima professora doutora Carla Eliette, mais conhecida carinhosamente pelos alunos aqui da universidade como professora Carlinha. Muito bem-vindo, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Muito obrigada por terem me convidado. Fiquei muito feliz, muito honrada quando o Mark me enviou uma mensagem convidando, né? Pra gente falar um pouco aqui da nossa atuação na física dentro da universidade. Então, agradeço muito de antemão também ao Grupo PET pela oportunidade e já parabenizo por essa iniciativa que vocês estão tendo. Achei muito legal, muito bacana, para também nos ajudar a divulgar a ciência aqui no campus de Santo Antônio da Patrulha e também para as demais regiões. É isso aí, essa é a ideia, prof. Então, acho que para começar, nada mais justo que a gente abrir um espaço aqui para tu contar a sua trajetória desde a graduação até, talvez até da onde surgiu a ideia da graduação, de escolher o teu curso, né? Porque eu acho que é um curso que tem muitas batalhas e se a senhora puder compartilhar um pouco aí. Eu acho então que, se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho do antes, o antes da graduação, porque quando entrei na graduação, a ideia do curso já tinha iniciado lá no, primeiro, segundo ano do ensino médio. Então, acho que a maioria de vocês não sabem, né, mas eu venho de um município bem pequenininho, que agora está completando 33 anos, 34 de emancipação, alguma coisa assim. Acho que a senhora comentou em alguma aula. Passo do Sobrado, né? Sim, que era um distrito lá de Rio Pardo, ou seja, por que eu falo isso? Porque é uma região rural. Imagina que lá em 2000, 2001, né, não se tinha ainda muita comunicação a não ser o rádio e televisão, né? Como eu comento às vezes na aula, na minha época de estudante, não tinha telefone, não tinha smartphone, não tinha Wi-Fi. Então a gente se comunicava, ouvia as notícias através do rádio, né, ou televisão. Então, eu como estudante, existia uma única escola, né, que inclusive uns dias atrás eu dei uma palestra lá com muita alegria, né, e lá eu estudei meu ensino fundamental e meu ensino médio. E no ensino médio é quando a gente começa, em geral, a vislumbrar e pensar o que vamos fazer depois quando acabarem esses 3 anos de ensino médio. E eu sempre gostei muito de estudar, desde o ensino fundamental. Sempre fui uma aluna dedicada, gostava de estudar, né? E aí eu tinha também professores que incentivavam muito. A todos os alunos, né, de forma geral. Mas como viam que eu gostava de estudar as diferentes disciplinas, seja, era letras, né, parte de português, literatura, eu era apaixonada, eu adorava ler, escrever, escrevia bastante mesmo e lia muito, eu devorava livros, assim. Mas eu também gostava muito da parte de biologia e da área de exatas, ou seja, eu ia bem em tudo e eu gostava de tudo. Mas aí lá no ensino médio eu comecei a alinhar as minhas ideias, digamos assim, a pensar o que eu posso fazer, o que eu vou estudar. E eu pensava já assim que eu ia estudar alguma coisa para que eu pudesse ser professora. Acho que esse instinto assim, de ensinar já existia em mim, essa vontade de ensinar há muito tempo. Então tu acha que desde o ensino médio tu tem essa aptidão para ser professora? Ou eu acho que fui desenvolvendo, mas eu já gostava da ideia, né? Talvez também porque eu não sabia, não via outras, como é que eu vou dizer assim, possibilidades de carreira naquele momento, né? Sim. Eu até gostava de algumas coisas assim, de agronomia, coisa e tal, mas eu não me via como profissional. Né? Então eu pensava em fazer alguma coisa em que eu pudesse crescer profissionalmente, né? E eu enxergava que o conhecimento, o estudar ia me levar a isso. Então isso era uma visão que eu tinha um pouco nebulosa ainda ali, com um pouco de neblina, digamos assim, naquele meu sonho, digamos, mas que eu fui trabalhando depois. Então, só para resumir, quando chegou no 3º ano do ensino médio, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria seguir estudando, ou seja, eu queria ir fazer uma faculdade, cursar uma faculdade. E não tinha muitas opções, né? Lá na região, e existe até hoje uma universidade que é particular, que é a Unisc, que eu inclusive fui professora lá por 1 ano, mas era particular.
Então, como pagar? Os meus pais não tinham condições financeiras de custear a universidade. E muitos colegas iam cursar os seus cursos de graduação fazendo aquele empréstimo, era um crédito educativo, se chamava na época, e ficavam pagando anos e anos depois por aquilo. E é mais ou menos isso. E eu não gostava muito dessa ideia, sendo bem honesta. Mas eu sabia que existiam universidades federais, especialmente, né, localizadas nas grandes cidades. Então, alguns colegas iam para a UFSM, outros ficavam ali na região, estudando em Santa Cruz, quem ia cursar a faculdade. Mas eu comecei a estudar a possibilidade de cursar algum curso na URGS, que também é federal. Né? A ideia de morar na capital, sair do interior e morar na capital me deixava deslumbrada. Sim. E aí foi que eu decidi, ou eu vou cursar biologia na universidade particular em Santa Cruz, ou eu vou cursar física na URGS em Porto Alegre. Eu nem sabia onde é que eu estava me metendo. Aí eu eu nem fiz o vestibular na Unisc, eu fui direto e fiz o vestibular lá na URGS, muito motivada também, eu gostava muito das aulas de física. Né? Eu ia bem na disciplina. O professor que trabalhou física com a minha turma trabalha nessa escola até hoje, professor Caio. Sério? E ele é formado em física, então ele tinha uma didática muito boa de trabalhar a disciplina com a gente e eu gostava muito. E aí eu fiz o vestibular, eu aprovei e eu ingressei no curso de física. E aí eu acho que isso serve um pouco assim como uma motivação até para os alunos quando ingressam num curso de ciências exatas, né, seja física, matemática, engenharias, né, e computação, que inicialmente quando ingressam é um mundo de coisas novas para aprender e aí vem todas as dificuldades que a gente começa a enxergar quando inicia as disciplinas, não é verdade? Sim, sim. No abismo que tem do médio até a graduação ali. Exatamente. Tem Então, aptidão em matemática, mesmo eu sendo uma boa aluna na escola, eu não tive, e aí não era também só culpa minha, eu não tive, não tô culpando ninguém, obviamente, mas assim, eu não tive alguns conteúdos, por exemplo, eu não sabia o que era função exponencial, não sabia o que era logaritmo, não sabia o que nada de trigonometria quando eu ingressei no curso de física. E aí como é que a gente faz cálculo 1, por exemplo, vocês que são alunos das engenharias? Querendo, a gente tá se identificando aqui. É difícil, né? E aí o que aconteceu comigo? Eu quero desistir do curso. Eu vou largar esse curso, eu vou fazer outra coisa. Não é vergonha, gurizada, pra quem tá assistindo aí, ó. Viu? Acontece com todo mundo, né? A gente não nasce sabendo, a gente vai adquirindo conhecimento. E uma coisa que é muito importante é a gente enxergar as nossas dificuldades. Eu tinha bastante dificuldade, mas a gente tentar contornar isso. A gente tentar sanar essas dificuldades estudando. E é possível. Mesmo quando a gente não teve aquele background lá no ensino médio, ensino fundamental, a gente consegue fazer isso. Tem um monte de coisa para aprender e há tempo de fazer isso. E aí o meu pai, né, imagina uma pessoa que não tem curso superior, nada, um dia ele disse assim pra mim: tu vai desistir do curso que tu tá agora. E pra qual tu vais? Daí eu disse, eu ainda não tenho certeza. Então se tu não tem certeza, fica onde tu tá. Eu lembro até hoje disso. E aquilo pra mim foi um marco. Eu disse, é verdade. Se eu não sei pra onde eu vou pelo menos ficar onde eu estou e vou tentar ir um pouco mais adiante. Eu recém estava finalizando o segundo semestre do curso de física. Ah, sim. Uhum. E aí eu continuei. E aí eu formei em física. Pronto. Né? Esse é um pouco do histórico, assim. Então veio uma motivação lá do ensino médio, sim, né? O gosto pela ciência da física, né? E, claro, depois toda aquela questão de um curso que realmente é bem difícil, que exige muitas, muitas, muitas horas de estudo, né? Mas que eu acho que valeu muito a pena. E teve um incentivo, assim, na família? Eles queriam que tu fizesse, assim, te apoiaram na hora da graduação? Olha, aí entram outras questões, tá? Não exatamente um incentivo, o apoio ao curso. Aí eu cursar o curso de física. Porque eu acho que ninguém entendia direito, acho que nem eu também entendia muito bem sobre aquilo ali. Mas a questão imagina, eu tinha 18 anos, morava no interior, no campo, e de repente eu digo para meus pais que eu quero fazer um curso numa universidade na capital. O que vocês imaginam que meus pais pensaram?
É loucura, né? Loucura, Naquela não época vai, também. não vai. Era uma época diferente. Era também. uma época Bem muito mais difícil. diferente, né? Em que hoje, por exemplo, precisa se comunicar com seus familiares, se moram lá em outro país ou num estado longe, tem um WhatsApp, chama no vídeo, Uhum. né? Naquela época não tinha nada disso. Eu lembro até hoje, muito contra a vontade, o meu pai me acompanhou até Porto Alegre, até o lugar onde eu iria morar para iniciar o curso. Ele não deu uma palavra comigo durante toda a viagem, dava quase 3 horas de viagem, de ônibus. Ele não deu uma palavra comigo, Meu Deus, tá? desesperador. Esse foi o cenário. Desesperador. Mas assim, tudo existe, né? A gente tem que ter perseverança. Eu não fui, obviamente, uma filha, né? Uma estudante teimosa que fiquei brigando com meu pai e minha mãe, porque eu vou, porque é exatamente isso que eu quero e ter. Não. Né? A gente foi conversando, trabalhando a ideia, mas certamente não foi fácil para eles e hoje, como mãe, eu me coloco no lugar deles e entendo perfeitamente. Né? Mas deu tudo certo. Né? Nossa. E ao fim desses, foram 5 anos de graduação, né? Porque eu fiz o curso de licenciatura em física, mas juntamente com o curso de licenciatura, eu fiz outras disciplinas do curso de bacharelado, que eram as mais difíceis, digamos assim, que na época eram importantes e necessárias para poder entrar no mestrado. Então, aquelas disciplinas, elas serviam como nota também, né, para a seleção do mestrado. Então, eu fiz juntamente com a licenciatura essas disciplinas que me possibilitaram depois ingressar no curso de mestrado ali na física da URGS. No meio da graduação, tu já tinha o foco no mestrado. Então, quando eu estava, isso daí já era 2004, eu sempre tive bolsa na universidade, acho que até já comentei com alguns de vocês, mas inicialmente a minha bolsa era um tipo bolsa trabalho, né, que hoje seria a bolsa permanência, mas a gente precisava cumprir 20 horas de trabalho. E eu fui trabalhar na biblioteca do Instituto de Física, né, que é uma biblioteca relativamente grande, né, a biblioteca setorial lá da Física, e fiquei lá por praticamente 3 anos trabalhando lá, como bolsista. E eu sempre encontrava os alunos, tanto do curso... Consegui tirar a garrafinha, desculpa. Consegui tirar a sim, garrafinha claro. da frente da câmera aí, por favor. Eu sempre encontrava alunos do curso de graduação em física e tudo, mestrado, doutorado, e eu, de certa forma, via o que eles estavam fazendo em suas pesquisas. E eu comecei a ter vontade de ir para um laboratório. E naquela época, lá no curso de física na URGS, existiam 2 grandes focos, assim, né? Ou o pessoal gostava de ir para a área de astronomia, né? Ou então para o laboratório do acelerador de partículas. E aí eu soube que tinha uma bolsa disponível com um professor do laboratório de acelerador de partículas, uma bolsa de iniciação científica. Eu fui lá, falei com ele achou legal. E aí um dia ele foi lá na biblioteca e disse, sabe aquela bolsa? Ela realmente está disponível, ela existe, mas eu vou te dizer uma coisa. Tu vai depois fazer mestrado comigo? Então ele já plantou. Foi o professor que veio O professor Johnny que deu a palestra aquele dia para vocês, dia 3 de abril. Sim. E aí eu disse, eu vou. Mas olha, imagina, era 2004, eu entrei no mestrado 2 anos depois, eu nem sabia o que eu estava dizendo. Naquele momento acredito que tu tenha concordado mais para não ficar Exato, era o que ele queria ouvir. Só Ele pela queria ouvir bolsa. um sim, né? Só pela eu disse bolsa. sim, eu vou fazer mestrado contigo. Mas aí eu realmente gostei muito, né? Era aquilo que eu queria. Então, naquele momento, quando eu comecei a conversar com ele, ver a possibilidade de iniciar o estudo num projeto que usa física, né? Técnicas de aceleradores de partículas, aplicado a um outro tipo, a um outro campo de estudo, por exemplo, alimentos, bebidas ou biologia de forma geral, eu realmente me apaixonei. Então, daí eu não tive dúvida, ao fim da minha graduação, que eu gostaria de seguir a carreira científica. Então, fazendo mestrado e depois doutorado. O mestrado durou quanto tempo? São 2 anos. São 2 anos. Foram né? 2 anos, isso. Sim, verdade. Aí o mestrado, no caso, é graduação em física, licenciatura em física. Licenciatura em física e o mestrado, né? O meu diploma é mestrado em ciências e aí 2 pontinhos física experimental. Ou seja, a minha ênfase é física experimental.
né? Porque eu trabalhei, e a mesma coisa para o doutorado, né? Então, foram 2 anos de mestrado lá no Laboratório do Acelerador de Partículas, que nós iniciamos o estudo do vinho gaúcho, então é um estudo bastante interdisciplinar, né? Com técnicas dos aceleradores aplicados ao estudo do vinho. E depois eu dei sequência no doutorado, que daí foram Sim. 4 anos. Sim, aí o doutorado é em física. Em física Em também. física. Isso, tudo em física. Fez tudo na URGS. Na URGS, Na URGS. isso, exatamente. Tudo sequência, assim. Tudo na terminou sequência. a Eu graduação terminei já. eu terminei a graduação, eu fiz a prova de seleção para o mestrado e eu fui a 7ª colocada. O que foi ótimo, porque assim, eu era uma aluna, na verdade, que eu me dediquei também bastante ao curso de licenciatura e muitas disciplinas do bacharelado, mesmo tendo feito aquelas 6, 7 que eram as principais para ingressar no mestrado, eu não fiz as demais, eu não me formei no bacharelado. E a prova de seleção, ela era assim mais direcionada para os alunos do bacharelado, né, obviamente. Então eu tive uma ótima colocação, né, melhor que vários colegas que se formaram comigo do bacharelado, e eu consegui a bolsa direto da CAPES para cursar o mestrado. Então daí já fui direto para o mestrado. E depois eu acabei defendendo o mestrado 2, 3 meses antes, porque já tinha uma bolsa de doutorado disponível. Então daí terminei, entrei no doutorado. Ao fim dos 4 anos de doutorado, eu e meu esposo escrevemos um projeto para a CAPES pedindo bolsas de pós-doutorado, né? A ideia, na verdade, foi dele. E também defendi o doutorado 2 meses antes do prazo para poder pegar a bolsa de pós-doc. Então foi tudo indo na sequência. Assim. Entendi, nossa. Não deu muito tempo de pensar. Vamos indo, né? Foi. As oportunidades vêm vindo, a gente vai abraçando, tá gostando do que tá fazendo, e isso é muito bom também. Tu disse que todas as tuas escolhas foram direcionadas à física, né? Eu queria saber, assim, como que tu enxerga que está o mercado de trabalho para essa área hoje em dia? Essa é uma pergunta complicada. É. Assim, no sentido de que a física, a formação em física no Brasil, ela em geral acaba te direcionando. Se é licenciatura para ser professor, isso sempre tem necessidade, né? A gente sempre precisa de professor. E ótimos professores para que possam incentivar os nossos alunos a terem vontade de seguir carreira nessas áreas exatas, vocês não acham? Né? Porque temos esse papel fundamental, eu acho, de motivar, incentivar e mostrar o lado legal de uma coisa que às vezes os alunos enxergam como só cálculos, né? E conceitos difíceis que quase ninguém entende. Às vezes não consegue enxergar a aplicação daquilo. Exatamente. Então essa foi a ideia de no dia 3 de abril ter trazido o professor Johnny também para falar um pouco de outras possibilidades, né, de aplicação da física. O que foi o que me fascinou. Não só a física hardcore, de cálculos e tudo, mas a potencialidade de aplicação para diferentes áreas de conhecimento. E isso faz um grande diferencial para a física. Mas, voltando à sua pergunta, em geral o que acontece? A nossa formação nos leva ou para trabalhar de certa forma sempre sendo professor, seja na universidade, que é onde em geral nós conseguimos fazer nossas pesquisas em física, nas diferentes áreas de física, incluindo astronomia e astrofísica, ou trabalhar como professor no ensino médio, né? Existem físicos também que se formam, eu tenho um exemplo de um amigo nosso, ele começou trabalhando aqui na região metropolitana, numa multinacional com TI, e ele é físico. E hoje ele está na Alemanha, já faz anos isso, então ele tem um emprego, um trabalho bem consolidado na área de TI e ele é físico. Existem situações em outros países em que físicos, por exemplo, eles são selecionados e chamados para trabalhar em diferentes setores do mercado de trabalho, como bancos, né? Por que isso? Porque durante o curso de física, vocês como estudantes de engenharia sabem, vocês têm que resolver questões, né, de cálculo, diferentes problemas ali envolvendo cálculo, equações diferenciais, resolvem os problemas de física. Agora pensa num curso de física com uma matemática avançada, com conceitos avançados, e como que isso mexe com o teu raciocínio, né? Isso faz com que a pessoa, em geral, tenha um raciocínio rápido às vezes. Para resolver problemas
que outras áreas de formação possibilitam, mas não da mesma forma que a física ou um outro curso de ciências exatas, Sim, sim. né, como engenharias e tal. Então, esses profissionais são chamados para trabalhar em áreas, assim como bancos, para resolver questões ali de forma rápida. E tem mercado de trabalho, né? No Brasil, a gente tem um centro de pesquisa em física, que é o CBPF, que fica no Rio de Janeiro, que trabalha mais com física. Então, assim, lá os pesquisadores trabalham diretamente com pesquisa, em geral, até onde eu sei, né? Mas não tem a necessidade de darem aulas, né? Então, mas a gente tem muito pouco dessas situações no país. Então, basicamente, o mercado se resume para isso, exceto, né, alguém que tenha também aptidão, como esse meu amigo que foi trabalhar com TI, né, e outras áreas afins, né, eu diria computação, coisa e tal. Então, tem profissionais que conseguem ir para esse tipo de ramo de trabalho. Assim, tu comentou que tu conhece esse teu amigo que se direcionou para um lado e acabou indo para outro, né? Tu acha que ele tinha habilidades específicas que fez com que ele pudesse escolher fazer TI em vez de... Eu acho que vai muito da aptidão pessoal. Né? Por exemplo, talvez, não sei, nunca questionei ele sobre isso, mas de repente a questão de oportunidades também, né? Ele não chegou a fazer o mestrado, doutorado, então ele conseguiu ingressar numa empresa e gosta, né, disso também. Eu, por exemplo, como física, eu já não consigo, não tenho aptidão para essa área, né, de TI. Então eu achei um outro ramo onde seguir a minha carreira, exatamente. Mas acho que isso às vezes é muito pessoal, né? De acordo com a aptidão de cada um. E voltando ali na parte do mestrado, assim, ou do doutorado, viagens, experiências, assim, diferentes que tu possa trazer pra gente. Sim, foi muito bom. Então, assim, eu sou muito grata a tudo que eu já vivi até agora, as possibilidades que já vivi, oportunidades que a carreira acadêmica e científica me propiciou, né? Então, quando a gente, em geral, ingressa num curso de mestrado acadêmico ou doutorado, tem o seu projeto, né? Cada um tem seu projeto e um dos objetivos, além de terminar, escrever a dissertação e a tese, é divulgar os teus resultados e também discutir com a comunidade científica sobre resultados e aprender novas coisas que estão acontecendo no mundo científico ali das aplicações, no meu caso da física. Né? E a primeira vez que eu viajei para apresentar meu trabalho, eu ainda estava no mestrado. Foi em 2006, que foi um evento em Buenos Aires, na Argentina. Então fomos eu lembro até hoje, foi a primeira vez que eu andei de avião, junto com meus colegas, tinha outros colegas de graduação também, não, nós estávamos no mestrado, do mestrado e também professores, nossos professores lá do laboratório, então foi todo mundo meio que de excursão naquele avião, num domingo de manhã e fomos para Buenos Aires, ficamos 3 ou 4 dias lá no evento. Então foi a primeira vez que eu apresentei o meu trabalho em outro país. E aí depois, em 2010, daí eu já estava no doutorado, foi a primeira vez que eu viajei para a Europa. Então comecei lá na Inglaterra, foi a primeira viagem internacional, digamos, fora do Mercosul, para apresentar o trabalho, daí numa conferência específica da técnica do acelerador de partículas que a gente usa ali em Porto Alegre, que é a técnica de PIX, que é a emissão de raio-x induzido por partículas. Então a gente usa essa técnica para fazer análise de diferentes materiais, como por exemplo, eu estudava o vinho, estudava a uva, estudava solo, mas estudava outras coisas em colaboração com outros grupos de pesquisa de outras universidades que levavam amostra para a gente analisar ali no acelerador. Então eu fui, meu esposo foi junto, também estava apresentando um trabalho, mesmo sendo biólogo, ele já estava usando também as técnicas lá do acelerador para a pesquisa dele, então ambos apresentamos trabalho, e foi a primeira experiência, assim, realmente internacional de um evento, tudo completamente em inglês. Então, o meu inglês era péssimo, ainda não é perfeito hoje, porque tudo que eu sei de inglês foi na vivência. Então, esse foi um grande desafio para mim nas viagens, né? Uma coisa foi ir aqui para um país vizinho, né, no Mercosul, em que a gente falava ali um portunhol, alguma coisa e se virava. Mas outra coisa foi ir para a Inglaterra,
Sim. Né? Imagina. Um sotaque, né, inglês que não é fácil às vezes de entender, né, falando com nativos mesmo do país que falam rápido e não estão se perguntando se tu está entendendo ou não, né? Sim. Então eu lembro que eu suei muito, era uma apresentação de um pôster, né, nem era apresentação oral assim no seminário, eu Sim. suei. E eu não sei como é que eu não desmaiei de nervosa apresentando aquele meu trabalho, mas passou. Foi o primeiro ali internacional em inglês. E depois outras viagens foram vindo. Então esse evento foi em Guildford, que é uma cidadezinha uns 40 minutos mais ou menos de Londres. Então a gente conheceu Londres, foi para Guildford, muito agradável, foi muito bom. E começamos a conhecer as pessoas de outros países que também usavam as mesmas técnicas que a gente, outras semelhantes, para fazer aplicações de física. Aí depois em 2000, tu quer que eu fale de... Faça um resumo ou posso falar assim, ano após ano, mais ou menos? Não, fica à vontade. Aí depois em 2011 a gente viajou para África do Sul, ficamos um mês lá, então aí nessa parte agora da vida, então meu esposo me acompanhava, né, porque ele também estava desenvolvendo projetos, estava terminando o doutorado dele na parte de neurociência, então ele estudou formação de memória e aprendizado com neurociência, né, usando modelo animal, e a gente usava a parte disso também para analisar, né, esse processo de formação de memória nos ratinhos, utilizando técnicas de feixe de íons do acelerador. Então, a gente foi para a África do Sul para aprender preparação de amostras, tanto de plantas quanto de tecidos animais, para analisar com técnicas de acelerador. A gente ficou lá um mês com o pessoal lá no laboratório Aitemba, eles têm um acelerador também lá, né, uma bióloga trabalhava lá, então sabia muito bem dessa parte de preparação de amostras biológicas, né, para aceleradores de partículas. E foi uma experiência bem legal, assim, bem importante, era na África do Sul. Podemos conhecer um pouco da vida local, né, ver os desafios que as pessoas e cientistas lá também enfrentavam, né, então foi bem legal. Isso é uma curiosidade que eu tenho, como é que é ali a vida, como é que eles enfrentam esses pesquisadores lá na África do Sul? Olha, isso foi 2011, né? Então já faz vários anos, mas a experiência que a gente teve foi muito interessante, porque assim, vocês sabem, imaginam a história, né? De Sim, um país claro. como a África, viveu o apartheid, inclusive a gente conseguiu ir numa comunidade, como eles chamavam, né? Que vivenciou isso, né? Uma comunidade só de locais, uns amigos da universidade locais nos levaram lá, então, e a gente foi muito, muito bem recebido, principalmente quando eles souberam que a gente era brasileiro, então eles vinham, nos abraçavam, foi muito legal. Mas por outro lado, existia muita questão do racismo, que é muito difícil. Então, assim, naquela época, esse casal de amigos locais que nos levou nessa comunidade lá do apartheid, ele, no caso, o pai, né, naquela família, ele recentemente tinha ingressado como professor numa universidade na região ali. Né? Então, devido à cor de pele dele, era uma situação muito complicada por causa da questão do racismo. Então, eles estavam começando, né, a abrir essas portas e essas oportunidades para que eles pudessem ingressar também como professores e pesquisadores. Mas era bem difícil. Eu não sei como está a realidade hoje, mas era bem complicado. Eu ia te perguntar se tu mantém algum contato, se tu tem... Na verdade, esse casal de pesquisadores, através dos quais nós fomos lá para a universidade, que já conhecíamos eles dos eventos que a gente estava participando, eles se aposentaram. Eles eram poloneses, não sei se eles continuam lá hoje ou se voltaram para a Polônia, não sei te dizer. Mas assim, era bem difícil, assim, né? Foi uma experiência para nós como visitantes, né, muito interessante. A África do Sul é muito linda, né, a natureza, tudo. E como diz, nós fomos muito bem recebidos. Mas existia muito clara essa questão racial e era bem complicado. Infelizmente. Infelizmente. Até hoje, né? Um problema, São passos lentos, ainda tá presente, né? Mas eu acredito que a sociedade vai evoluindo para que a gente consiga, né, ter uma igualdade maior em todas as áreas, né, principalmente dentro da universidade. Né? São viagens que vão te trazer uma experiência acadêmica ali, né, mas também de vida. Tu acrescenta como exatamente, humano, né? Exatamente. Tu não consegue
no meu ponto de vista, separar uma viagem para um evento científico ou uma colaboração com o laboratório, ou seja, não consegue separar o acadêmico, o científico, o trabalho do pessoal, nesse caso. Claro. As Até vivências são super importantes, né? Essa pauta aí é uma coisa que não tem como ignorar, né? Eu acho que é uma coisa que se acontece perto de ti, tu vai perceber que tá acontecendo aquilo. Exatamente. E até porque quando tu vai para um outro país, tu tem que entender um pouco da vida daquele país, Claro. né? Inclusive até para te autoproteger e saber te relacionar com as pessoas, né? Então tem que entender um pouco da realidade local para que tu consiga ter uma boa experiência também, né? Nesse local que tu estás. Aí naquele mesmo ano a gente acabou indo também para um evento chamado Biopix no Japão, em que a gente ganhou tudo pago praticamente pelos japoneses, né? Os estudantes, eu era estudante, né? Então era muito bom ser estudante. É muito bom ser estudante, mestrado, doutorado, porque existe na física, principalmente nessa área de aceleradores, oportunidades e que as agências, tem agência internacional, por exemplo, a Agência Internacional de Energia Atômica, eles financiam a tua participação em eventos, coisas assim. E eu sou uma pessoa muito grata e eu usei muito esses benefícios durante a minha vida de estudante. Então, tinha evento científico, eu sempre pedia ajuda financeira para participar, porque é muito caro para ir, né? Pagar tudo do bolso, não dá. E, em geral, eles ajudavam. Então, dependendo da conferência, países que às vezes têm mais recursos disponíveis para eventos científicos, eles ajudavam bastante os estudantes. Então, no Japão, eles pagaram quase tudo, né? Aí, depois de 2012, eu acabei indo para os Estados Unidos, na Universidade do Texas, uma semana também aprendendo sobre preparar amostras de tecidos animais com análise acelerador. Visitei o laboratório do acelerador de partículas em Denton, no Texas. 2013, aí então tem um marco, né? 2011, fim de 2011, eu terminei o doutorado logo após a viagem para o Japão. Foi tudo uma correria, porque tinha que terminar o doutorado e já ingressar no pós-doutorado, né? Então tudo ali na URGS ainda. Mas aí 2013 teve um marco, porque eu recente iniciado o pós-doutorado ali, a gente estava desenvolvendo um projeto bem legal com neurociência e aceleradores de partículas. E aí surgiu um concurso, não sei se eu posso já falar sobre Pode, isso. claro, fica à vontade. Na USP, no Instituto de Física na USP, em São Paulo, super aplicado para minha formação, né? Eles precisavam de alguém para trabalhar lá no laboratório do acelerador. Nossa, perfeito. Pra ti, né? Daí eu fiz o Tá concurso. escrito o nome dela na vaga. Não, tinha outros candidatos, mas assim, era muito específico, o que é muito difícil tu achar hoje um concurso tão específico. E aí eu fiz, e aí eu passei, né, em primeiro lugar, né? Mas foi bem difícil, assim, porque não sei como que é hoje, isso já foi 2013, é diferente dos concursos que a gente tem em geral, né, nas universidades federais. Então, assim, ao fim do processo, mesmo eu tendo as melhores notas, a banca precisava indicar na frente de todo mundo, da direção, do instituto e tudo, indicar se aceitava a minha aprovação ou não. Então, assim, dá um nervoso, dá uma ansiedade, tu vê os outros candidatos ali também. Por mais que tenha melhor nota, ainda tem que ter. Por mais, tem que ter botar uma indicação bala da aí. banca, exatamente. Então, isso vai tudo em ato e tudo. Bom, passei no concurso, saí feliz, descendo as escadas lá no Instituto de Física da USP, aquele monte de aluno, um monte de gente. Poxa, passei no Instituto de Física da USP. Nossa. Aí o problema foi depois, quando realmente eu assumi e eu tive que mudar para São Paulo. Nossa, eu não imaginava. Sim, né? Porque eu morava em Porto Alegre, os familiares aqui no interior, né? Daí tem que mudar para São Paulo. Assim como alguns de vocês, muitos de vocês fazem, deixando suas famílias e vir estudar. Eu sou de São Paulo. Também vim pra cá pra estudar e cursar engenharia aqui. Então. Então eu acho que eu entendo um pouco do trâmite que é se mudar assim pra muito longe. Né? E outro que foi do interior pra uma estação, né? Exato. São Paulo. Eu morava em Porto Alegre, mas pra mim, assim, são bem diferentes, né? São capitais diferentes, né? São Paulo e Porto Alegre, né? E eu ainda era muito, como é que eu vou dizer assim, local, né? Eu tava mantendo muito as minhas raízes em Porto Alegre. Eu tinha uma resistência, no fundo, à saída ali, né? E aí conciliou que em 2013, ali setembro mais ou menos, a gente fez mais ou menos um mês viajando, né? Teve evento que eu participei, foi a primeira vez que eu fui num evento lá no International Center of Theoretical Physics, que é o ICTP em Trieste, na Itália.
também com tudo pago, né? Eles também, em geral, patrocinam bastante, tem recursos para estudantes nessas áreas, e não é só física, mas física aplicada em outras áreas, computação, ciências da vida, etc. Então, tem workshops, tem diferentes eventos ao longo de todo o ano. Né? É bem interessante, até aconselho vocês, posso passar o link depois, para que vocês possam acompanhar os eventos que tem, e eles muitas vezes conseguem custear tudo. Passagem de avião, acomodação, alimentação, tudo. Não gasta nada. É muito rica essa experiência que tu traz pra gente, que às vezes a gente não tem dimensão, né, da possibilidade, das oportunidades que a gente tem com o acadêmico, exatamente. Né? Que ela pode proporcionar pra gente umas coisas muito fora boas. Da nossa realidade. Tudo que eu viajei nesse momento até hoje foi em virtude da vida acadêmica científica. Tudo. E, em geral, poucas coisas eu financeiramente, porque isso é um empecilho para nós, né? Pagar passagem de avião, pagar hospedagem numa outra moeda, tem cotação, é muito caro às vezes. Mas existem possibilidades da gente muitas vezes ganhar quase tudo custeado, isso existe. Se a gente às vezes não tem fundo pela universidade ou pelo nosso próprio país, existem outros lugares no mundo que dão atenção, principalmente quando nós somos de um país que é considerado em desenvolvimento. Né? Então, eles, em geral, dão prioridade para estudantes desses países. Eles dão prioridades para as minorias, né? Seja de gênero, seja racial. Então, eles consideram muito isso quando fazem a seleção para dar o auxílio financeiro. Sim, claro. Porque tem que ter essa régua aí, né? Senão... Exatamente. Eu acho que... E eu fui uma das que aproveitei muito essas oportunidades. Isso incentiva a gente bastante também a seguir esses caminhos. Assim. Então, assim, desde 2010 até 2019, não teve nenhum ano que eu não viajei para outro país. Nossa. Até 2019. Sabe por quê? Porque depois de 2020 já tinha toda uma viagem também programada, né, para um evento em Viena, com tudo pago também pela Agência Internacional de Energia Atômica, e veio a pandemia. Daí o negócio parou, né? Aí a gente sabe que complicou tudo. Mas até então, todos os anos eu viajava ou para um evento científico em que apresentava trabalho, e depois de algum tempo já comecei lá no Japão, em 2011, foi a primeira vez que eu apresentei um trabalho oral, dei um seminário sobre o meu trabalho em inglês. Nossa. Eu tremia, e ainda para conciliar com isso, deu um tremor de terra em Sendai, foi no ano de tsunami, né, 2011, teve em março o tsunami lá no Japão, na região de Sendai, e esse evento foi em Sendai. Então a gente foi visitar o laboratório do acelerador, a gente viu ainda rachaduras que ficaram nos equipamentos devido àquele tsunami, né, tudo que aconteceu, e na hora que eu estava apresentando, deu um tremor de terra que tremeu a tela, assim, onde estava projetando a minha apresentação, né? Como foi um passar marco. Por isso ali na hora? Não, foi tranquilo, foi um tremor de terra bem fraquinho, assim, não deu danos, nada. Pra eles eu acho que é normal isso, mas, né? É que eu digo ficou assim, na minha como mente. É que foi pra ti, né? Porque não é algo comum pra gente. E, nossa, eu imagino, né? Eu me boto no lugar. Se eu estivesse apresentando alguma coisa e começa a tremer, ou troço... Mas eu já tava tremendo de nervosa. Daí tu nem sentiu. Eu já tava nervosa ali falando em inglês, com medo das perguntas, não sabia se eu ia entender nada e não entendi mesmo, né? Me ajudaram a traduzir as perguntas. Você ia ter arriscado ali a falar a língua a nativa deles. Não. Não, tá louco. Eu acho que eu não sei falar. Algumas poucas palavras lá, né, época, né, tipo obrigado, essas coisas, né, mas não. Terminar com chave de ouro, dar um obrigado assim na língua. Em geral o pessoal faz, né, quando vai em outro país fala assim, na língua, se não é inglês, né, tenta falar na língua local, né. Sim, claro. Prof, é muito bom essas experiências que a senhora compartilha com a gente, pra gente ter mesmo esse approach, assim, de como, sei lá, de como funcionam as coisas, do que a gente pode fazer, ou pode ou não fazer, né, eu acho que vai muito de cada um. Mas, mudando um pouco de assunto, deu pra ver que a senhora sempre esteve muito relacionada com a questão do acelerador de partículas. Sempre. Desde 2004. É algo na tua vida que
Inerente. bem evidente, né? Isso. E eu queria abrir espaço para a senhora agora falar um pouco sobre o projeto que a senhora está envolvida, Aham. né? Que é a questão da Meninas da Ciência, que Isso. é acelerador de partículas, a maravilhosa ciência Ciências Os aceleradores de aceleradores de partículas. partículas. Por favor, se puder Tá, contar um pouco pra obrigada. gente como funciona. Então, ela acelera, né? A Sim. ideia são as meninas, as mulheres, contribuindo para acelerar o desenvolvimento científico, principalmente na área de exatas, principalmente na área de físicas e aí mais especificamente dos aceleradores de partículas. Então, realmente, eu gosto muito de trabalhar com aceleradores de partículas, ou de forma mais específica, com técnicas que me possibilitam um estudo interdisciplinar. Então, aplicar a física a estudo de alimentos, bebidas, processos neurofisiológicos ou outros processos biológicos que o pessoal já demandou estudar algum problema e a gente pôde colaborar utilizando a física, utilizando o acelerador de partículas. Então, assim, lá naquela época que me chamaram, então o Johnny disse, tu vai fazer mestrado comigo? Sim, eu vou. E depois ele me apresenta um projeto de análise do vinho gaúcho para estudar com física e outras possibilidades de aplicações. Eu realmente me apaixonei, né? Me apaixonei. Então, só para fechar ali aquele negócio que eu disse que eu fui lá na USP, fiz o concurso em 2013, eu estava viajando, estava na Europa, me nomearam e eu tive que voltar para assumir a vaga lá na USP. Eu assumi lá, fui professora por alguns meses lá. E naquele intervalo, né, depois no início de 2014, eu soube da existência do campus aqui e teria um concurso também que fechava direitinho com a minha formação. Então, em maio, agora estão fazendo, que ano é 2025, estão fazendo agora 12 anos, 12 anos? Isso. Que eu fiz, não, 11 anos, foi 2014. 11 anos, exatamente em maio, que eu fiz o concurso aqui na FURG, nesse campus, né? E aí eu também aprovei em primeiro lugar e fui nomeada. Então, em agosto de 2014, eu ingressei aqui na FURG. Né? Mas aqui na FURG não tem um acelerador. Então, onde eu continuei colaborando e fazendo minha pesquisa? No acelerador de partículas em Porto Alegre. Então, durante todo esse tempo, eu sempre tive estudantes aqui de iniciação científica, orientei um aluno do mestrado lá de Rio Grande também, e a gente sempre foi colaborando, desenvolvendo estudos em colaboração com o pessoal do acelerador em Porto Alegre. E aí, ano passado, ano passado, na época das enchentes, um pouco antes de iniciar as enchentes, eu li que tinha um edital no CNPq aplicado para mulheres, meninas e mulheres em ciências exatas, engenharias e computação. Né? Então, a ideia disso é que a gente escrevesse um projeto, submetesse lá no CNPq, que financiaria bolsas e alguma coisa de custeio, né, bolsas de iniciação científica júnior, iniciação científica, pós-doutorado, visando o quê? Visando possibilitar e discutir oportunidades de desenvolvimento de carreira na área de ciências exatas, engenharias e computação. E aí eu comecei a pensar, e aí começou a dar uma coceguinha assim, eu acho que eu vou escrever um projeto. E eu já sei o título desse projeto. Vai ser aquilo que me motivou, lá desde a minha iniciação científica, a permanecer e desenvolver carreira na física. Né? Hoje sou professora, vim fazendo pesquisa, sou pesquisadora na área de física, de aceleradores de partículas. Mas por que isso foi tão legal? E aí eu comecei a pensar e tirei esse título aí da cachola, Maravilhosa Ciência dos Aceleradores de Partículas. Vamos levar isso para os estudantes, em princípio. Nós precisamos levar conhecimento e mostrar para os estudantes, essa nova geração, que inclui vocês também, e sejam meninos e meninas, né, que estejam dispostos também a ouvir um pouco mais daquilo que a gente pode fazer com física e aplicar isso a outras áreas do conhecimento. Vamos disseminar esse conhecimento, vamos motivar, vamos multiplicar para que a gente possa ter depois professores, cientistas, profissionais nas áreas de ciências exatas e engenharia. Né? A computação está junto ali, mas claro, eu como não sou da área, então eu foco mais na área de ciências exatas e as engenharias. Então foi aí que nasceu a ideia do projeto. Vou usar aquilo que eu vivi para ensinar e tentar motivar novas pessoas, né, jovens estudantes,
há quem saibam verem possibilidades de carreira acadêmica e científica nessa área. Sim, tu disse que a proposta seria para distribuir essa questão das bolsas assim, com quantas pessoas, mulheres, no caso, Sim. a senhora está trabalhando Então, atualmente? o edital ele é bem específico, então é direcionado para meninas, né, e mulheres, por causa dessa questão ainda de gênero, que a gente tem a desigualdade, né, na parte principalmente de engenharias e ciências exatas, muitas vezes, né. Então, assim, eu, só para comentar, quando eu trabalhei umas disciplinas de física para um curso de engenharia elétrica, uma vez só tinha meninos, só tinha homens, eram 20 estudantes do sexo masculino na minha turma, não tinha uma menina. Por quê? Não sei. Entende? Questão pessoal, que não gostam muito, ou muitas vezes até por discriminação, né? Por causa de uma área que é bem, né? Parece que a sociedade tem. Isso é para homem, isso é para mulher. Né? E a gente pode ver que não, que a atuação feminina hoje tem sido marcante também, à medida que a gente consegue ir ingressando nessas áreas que antes eram mais para o público masculino. Então, o edital, ele tinha diferentes modalidades. Eu peguei uma da faixa, né, local, então, para ser aplicado só aqui na região mesmo. Então, são 3 escolas que participam aqui do município de Santo Antônio, 3 escolas estaduais. E de cada escola tem 5 meninas com bolsa na modalidade de iniciação científica júnior. Então, são meninas de ensino médio e também respectivas professoras. Então, cada escola tem uma professora de matemática ou física que está recebendo também uma bolsa como apoio técnico. Para também ajudar ali com as meninas e tudo. E elas também estão aprendendo física de aceleradores. Então, periodicamente, eu visito as escolas, eu levo, né, falo com as meninas, discuto coisas, ensino, né? A gente agora, por exemplo, está numa fase em que elas vão começar a desenvolver o projeto em grupo para terem material e amostras para analisar com o acelerador no segundo semestre. Então, a gente já está indo para essa fase, a gente passou alguns conceitos básicos para elas, né, porque são meninas do ensino médio, então ainda não tiveram muitos conteúdos, né, de química, física, matemática. Então a gente vai tentando acompanhar e já mostrando para elas possibilidades do que elas podem fazer no futuro. Então é previsto, nós temos um cronograma, né, com mesas redondas, palestras, discussões, inclusive sobre a vida no exterior, né, relatos de pessoas que foram do Brasil, aqui da região, e que, né, voltaram depois ou ficaram lá, enfim, né, a gente vai tentar trabalhar para que elas possam vislumbrar oportunidades de coisas que nem sabem que existem, como vocês mesmos comentaram, né? Sim, Nossa, muito legal, prof. Eu acho que essa coisa da iniciação científica júnior, particularmente, é uma coisa que eu não sabia da existência. Eu acho ótimo, porque imagina, lá no teu ensino médio, um professor vai junto com outros colegas, se disponibilizam a levar para ti oportunidades de aprendizado, de conhecimento. Nossa, Eu não tive isso na minha época também. E o contato com o acelerador daí de partículas, onde é que vocês têm material? Vocês levam daí até Porto Alegre? Isso, exatamente. Então a gente vai organizar para que elas possam ir, né? A gente vai, em princípio, organizar uma excursão, né? Para que todas as meninas possam ir visitar o acelerador. Então vão ver na prática como as coisas acontecem e também vão ter a oportunidade de levar as amostras dela para que ou no dia ou posteriormente essas amostras possam ser analisadas e elas comecem a trabalhar com dados, dados experimentais obtidos ali, possam trabalhar estatística, apresentação dos dados. Então a gente está prevendo já realmente iniciar elas na ciência. Imagino o quanto isso encanta, né? Lá no ensino médio. Sim, tem várias que estão assim apaixonadas, sim. né? Estão felizes, estão motivadas e isso é muito bom. Então, pessoalmente, para mim, isso é muito válido. Porque eu consigo, elas olham assim, elas chegam com um sorriso no rosto. Né? Motivar, isso que a gente precisa. Né? Além de levar o conhecimento científico, de física, de química, matemática, etc., pessoalmente, a gente vê que está semeando algo para essas pessoas. Né? E isso é muito bom. Porque isso é desenvolver, ajudar a nossa sociedade a buscar alternativas também voltadas aí, tem trabalhos para desenvolvimento sustentável, de questões do meio ambiente. Então, poder contribuir com isso é muito bom.
é muito valioso e para mim não tem preço, né? Vai além do que é simplesmente ensinar ciência. Não, claro. No geral, assim, tu tens noção quantas pessoas, quantas mulheres estão envolvidas nesse projeto hoje? Assim, diretamente são 20 mulheres, mas eu ainda tenho uma cota de bolsa de pós-doc que é para uma mulher que eu ainda não consegui selecionar a candidata. E a outra bolsa, que é uma bolsa de apoio à difusão do conhecimento, essa não tinha restrição para ser para homem ou para mulher, então tem um bolsista que terminou o doutorado ali no acelerador de partículas ano passado e a partir de agora ele vai começar também a desenvolver toda a questão de divulgação ali para disseminação do conhecimento e lá do acelerador, então ele vai também trabalhar com isso. Diretamente no projeto são 22, então serão 21 mulheres, né? Mas eu tenho as outras meninas também aqui na FURG com bolsa de outras modalidades. Né? Tem as estudantes daqui, né? Tem estudantes daqui. São 2 iniciação científica pelo projeto aqui na FURG, as professoras do ensino médio e as meninas de iniciação científica júnior. Essa cota de bolsa que tu não conseguiu preencher ainda, como que, só para ter aqui algo registrado, como faço para essa divulgação, se puder divulgar, Sim, como que eu então faço? obrigada por, né, vamos aproveitar a oportunidade, né? Então é uma bolsa de pós-doutorado júnior, ou seja, tem que ser candidatas mulheres que defenderam um doutorado há menos de 8 anos, se eu não me engano, de acordo com a regra do CNPq. Então, né, podem entrar em contato comigo, não sei se de repente vocês conseguem divulgar o e-mail junto depois aí, né? E aí podem mandar um e-mail com currículo e eu ainda estou trabalhando na seleção. Então é uma bolsa para trabalhar majoritariamente no acelerador de partículas ali, em estudos interdisciplinares, ou seja, é importante que a pessoa tenha vontade de aprender sobre o acelerador, né? Não há uma necessidade assim de aprender toda a física, digamos, envolvida ali, mas que tenha aptidão, vontade, né? Não tenha medo, digamos assim, de aprender o que é básico da física do acelerador para poder trabalhar com a análise de diferentes materiais, seja alimentos, seja amostras biológicas, seja o que for, assim. É muito legal que são diversas aplicações, né? São muitas aplicações importantes. A gente também trabalha com imagens, né? Obtenção de imagens, distribuição de moléculas e elementos químicos nos materiais, então isso é bem legal, assim, né? Até para agricultura, para a questão de localização de elementos químicos dentro de células, como que células reagem a um determinado medicamento, então tudo isso podem ser projetos também a serem desenvolvidos. Sim. Não, muito legal. Fica aí, então, como forma de divulgação, projetos da professora, Tinha né? interesse. Quem tiver interesse, a gente vai dar um jeito de fazer essa divulgação, colocar o aí, e-mail da professora à disposição. Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? A gente tem um produto aqui com diversas experiências que a gente pode compartilhar com outros alunos do campus ou até da comunidade. Exatamente. Fora. Eu queria agradecer a senhora por esse tempo, né? Reservar esse tempo eu para que conversar agradeço. com 2 graduandos aqui. Então, ótimo. É muito bom, a gente aprendeu muitas coisas, eu particularmente. Certeza. O incentivo que traz, assim, a experiência que tu tem é muito grande pra gente. Que bom. Principalmente para universidade da graduação, sem ouvir, assim, viajei, apresentei lá para outro país. Para mim, pelo menos, isso é uma coisa que foge muito da minha realidade. E quando eu estava na graduação, eu nem imaginava isso. Então, na fase que vocês estão vivendo agora, eu não imaginava isso. Eu tinha vontade, mas eu não imaginava e talvez eu nem acreditava de fato que seria possível. Sim. Então, assim, fica a mensagem, né, que é possível sim. É claro que vai depender de cada um, dos sonhos de cada um, da motivação que cada um tem. E às vezes se não tem motivação, eu acho que esse é o nosso papel também. Como quem já viveu tudo isso e continua sonhando e continuar vivendo mais coisas assim importantes, né, e legais e diferentes, passar isso para vocês. Então, assim, é um prazer conversar com vocês, meus estudantes, né? E a todos os demais do campus e da comunidade. Acho que esse é uma grande motivação pessoal para mim também. Ao desenvolver o meu trabalho como professora e pesquisadora, conseguir levar isso para vocês.
que foge da sala de aula. É isso que tu estava falando, assim, eu tava terminando minha graduação, já dei início no mestrado, terminando o mestrado, já dei no doutorado, depois o pós-doc. O edital é certo pra mim, isso tudo tu teve que buscar, assim, claro, tem as Exato. oportunidades, mas tu teve que correr atrás. Exatamente. O edital é perfeito pra mim, olha o tamanho da experiência aqui, né? Então, tem perfeito que... pra mim, mas... Exatamente. Tu tem que buscar. Tem que buscar. Não cai assim na tua frente e faz isso, né? Que vai dar certo. Não, tu tem que ir, bater na porta. Às vezes vai levar muito não. Então eu tô resumindo a parte boa do negócio. Boa, claro. Né? A parte que ficou lá, que tu estudava fins de semana inteiro, sem feriado, sem não sei o que, chorava quando saía da prova, né? Chorava quando não dava certo as coisas no laboratório, ia pra casa estressado. Isso eu não contei, mas isso tudo faz parte, vocês sabem que faz parte da vida. E vale a pena. O que eu quero dizer é que vale a pena. O sofrimento, entre aspas, que a gente vive com tudo isso, não se iguala à alegria e às possibilidades que a gente tem em vivenciar essas coisas depois. Então, é o resultado, é o fruto da dedicação, do esforço. A gente, como eu disse, não nasci sabendo. Tenho a mesma dificuldade que vocês, tive as mesmas dificuldades que vocês estão tendo agora nos cursos de graduação, tá? Mas é o se esforçar, o focar e pensar, isso vai passar, né? São poucos anos aqui e daqui a pouco eu já vou estar com meu diploma e vou poder seguir outra, né? Daqui a pouco um mestrado, um doutorado ou para uma empresa, enfim. Depende, como eu disse, da aptidão de cada um, das vontades de cada um. É isso aí, então. Acho que fica aí a mensagem final a todos que possivelmente estão assistindo esse vídeo e vão assistir depois. Então, de novo, agradecer a senhora, agradecer ao meu colega aqui de mesa e todos que estão envolvidos aqui nesse projeto do podcast, né? Eu acho que é uma forma da gente botar para frente a palavra da maravilhosa ciência dos aceleradores de partículas e todas essas experiências enriquecedoras que a professora pôde, né, compartilhar com a gente. Então é isso, a gente encerra por aqui. Agradecer também o suporte técnico que a gente está tendo, do Gabriel, do Luiz, Claro. fazer a gravação. Sim. É isso aí então, pessoal. Quem puder nos ajudar, compartilhar e poder, né, deixar o like aí e tudo mais, comentar, a gente agradece. Então, é isso aí.